Deus, nosso Pai, nesta manhã, torna, Senhor, cada uma dessas músicas a oração da nossa vida. Querido Deus, que verdadeiramente o Senhor seja o primeiro no trono do nosso coração. Toque, Pai, a nossa vida. Que as Tuas mãos venham nos alcançar no lugar onde estamos e da maneira como estamos. Ainda que o mundo, ele caia para nós, que a paz de Cristo inunde o nosso coração. E que a nossa entrega seja completa. Mais do que nós mesmos nos entregarmos ao Senhor, tome o Senhor a nossa vida. E se fugirmos e escaparmos, tome uma vez mais. Porque não existe melhor lugar para estarmos do que junto do Senhor. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Harrison, Ludmila, Bruno, muito obrigado a presença de vocês. Que Deus abençoe. Eis que venho sem demora. Apocalipse 3:11. Breve, muito em breve, o Senhor Jesus voltará. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja sobre você. Eu estou feliz por ver você aqui na Captain Brazilian, essa comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Mas de forma especial eu preciso dar boas-vindas a você, não apenas ao nosso culto, mas à ceia do Senhor. Nesta manhã, nesse final de Páscoa, onde celebramos a morte e ressurreição de Cristo Jesus, nós participamos juntos da ceia do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler aqui, Lucas 23, verso 42. A você que está nos assistindo, que Deus te abençoe. Obrigado por escolher participar conosco virtualmente nesta manhã. A você que está nos visitando uma vez mais, seja muito bem-vindo. Nós nos alegramos, nós ficamos felizes quando amigos, irmãos decidem vir aqui para a nossa igreja. Que a tua experiência conosco nesta manhã seja a melhor possível. Bênçãos de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, o maior e mais extraordinário evento de toda a história humana foi quando Jesus Cristo morreu naquela cruz. E quando Cristo morreu na cruz, os relâmpagos brilharam, o trovão rugiu, a escuridão veio. Enquanto os pregos perfuravam as suas mãos, enquanto uma lança perfurava o seu lado, os pregos atravessaram os seus pés. Você já parou para pensar, pelo menos por um instante, que em algum momento da história infinita do universo, o Rei e Criador de todas as coisas esteve pendurada numa cruz, feita de madeira, o qual Ele mesmo foi o Criador? Naquela sexta-feira, lá no Monte do Calvário, Cristo Jesus esteve entre o céu e a terra, sofrendo por todos nós. Um dos ladrões que estava sendo crucificado com Jesus Cristo estava gritando, mas Jesus mesmo estava em silêncio, não disse uma palavra. Ele inclusive se recusou a tomar o vinagre com véu como um sedativo. Ele queria beber o amargo cálice da morte em nosso lugar. Ele queria sofrer a morte, mostrando que Deus estava reconciliando o mundo, pois o seu Pai ama o mundo e estava disposto a perdoar os nossos pecados por causa do que Cristo estava fazendo naquela cruz. As pessoas que estavam assistindo aquela cena, enquanto riam e zombavam, algumas delas se atreveram a dizer algumas coisas. Diziam às pessoas que estavam ali: escuta,
Você fez tanta coisa por tanta gente, por que você agora não faz alguma coisa por você? Você fez tanto milagre, e agora que você precisa de um para sair da cruz, por que você não opera? Você ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias, por que você não faz uma coisa ou algo para te salvar a si mesmo? Essas pessoas cegas, elas não percebiam que Deus já havia, antes da fundação do mundo, estabelecido que, se fosse necessário, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já morreria na cruz. E foi apenas através da morte de Cristo que o mundo poderia encontrar perdão e salvação. Não há outro nome, nenhum outro nome no céu e na terra, pela qual devemos ser salvos. O apóstolo Paulo, ele era um intelectual, sem dúvida um dos homens com mente mais brilhante que já passou por esse mundo. E foi Paulo quem escreveu: estou determinado a saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E eu pergunto a você nessa manhã, por que Paulo disse isso? Ele disse isso porque Deus estava revelando na cruz o maior de todos os mistérios do universo. A única maneira que a terra pode encontrar reconciliação com o céu acontece pelo caminho de onde nós estamos até a cruz. E se Jesus Cristo não tivesse ido ao mundo, à cruz, não haveria solução para os problemas do mundo, não haveria vida eterna para você e, consequentemente, não haveria perdão para os nossos pecados. Somente pelo caminho da cruz nós podemos encontrar o nosso caminho de volta para Deus. E é por isso que era importante que Jesus permanecesse naquela cruz até o fim. Como notamos na realidade da vida, querido, o homem, ele está em rebelião contra Deus. Ele está em rebelião contra si mesmo. E ele está em rebelião contra o próximo. E o único caminho que nós temos de volta para Deus, nosso Pai, do qual fomos separados pelo pecado, é através da cruz. O ser humano, quando ele peca, ele quebra a lei de Deus. E por quebrarmos a lei de Deus, é justo e necessário que nós morramos. Mas diante da possibilidade da iminência da morte, Deus nos chamou para uma conversa e disse assim: escuta, você merece e é justo que você morra. Mas vamos fazer o seguinte: eu vou entregar o meu filho por você. O meu filho vai morrer no seu lugar para que você tenha a vida que ele tem a te oferecer. E quando Jesus Cristo morre, Deus então nos chama e nos convida. E Ele nos diz que se nós aceitarmos e simplesmente depositarmos toda a nossa confiança e fé no Senhor Jesus e no seu sacrifício, nós seremos perdoados e haverá salvação e vida eterna para todos nós. Jesus Cristo, Ele promete nos dar uma paz interior, uma satisfação de vida e alegria na nossa existência que em nenhum outro lugar do mundo nós poderíamos encontrar. Naquela cruz, Jesus estava morrendo pelos nossos pecados. Queridos, a mensagem mais relevante da Páscoa é o fato de que Cristo morreu em nosso lugar. Ele derramou seu sangue por nós. E sem essa experiência, ninguém pode chegar ao céu. Sim, Cristo Jesus morreu nessa terra para que nós chegássemos no céu. Mas enquanto isso, as pessoas riam e zombavam. E dentre os 2 ladrões havia um que a todo momento gritava e zombava. Mas havia um outro que permanentemente estava em silêncio. Até que em determinado momento ele decide romper o seu silêncio. Ele se vira para o outro ladrão e diz: escuta, nós merecemos a morte, nós merecemos estar aqui e somos responsáveis pela cruz que nós estamos agora pendurados. Mas esse homem do meio, ele nada fez para merecer a cruz, ele é um bom homem, ele em verdade é o Filho de Deus. E então ele se olha e se volta para Jesus, e ele faz um pedido improvável, um pedido impossível. Ele simplesmente disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E então os anjos ouviram
uma resposta que com certeza os deixou abalados, surpresos e maravilhados. Porque Jesus olha para aquele indivíduo e fala assim: certamente te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Pense comigo por um instante. Aqui estava um ladrão, um homem que havia cometido toda sorte de crimes possíveis e imagináveis. Ele está morrendo, e ele sabe que vai morrer. E nesse momento ele olha para Jesus, no último instante da sua vida, ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Você nota que ele nem diz: Senhor, por favor me perdoa, me desculpa, não. Ele apenas diz: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus respondeu rápido como um raio e disse: certamente te digo hoje. Jesus não vacila, não titubeia, Jesus não para pensar e refletir. Jesus é assertivo, seguro e certo na sua resposta. Eu te afirmo agora, você estará um dia comigo no paraíso. Veja, nós lemos no Novo Testamento as histórias, os encontros que as pessoas tiveram com Jesus. Muitas das pessoas do Novo Testamento que se encontraram com Jesus nunca se planejaram, se programaram para o encontro com Jesus. Elas nunca pensaram que ao encontrar Jesus, elas teriam a sua vida transformada. E esse ladrão na cruz, talvez ele foi mais uma dessas pessoas que nunca imaginou que aos 49 do segundo tempo, às vésperas da sua morte, nos instantes finais, ele ouviria de Cristo Jesus o seguinte: nós vamos ter um outro encontro. Você pode ficar tranquilo. A morte é inevitável, mas nós vamos nos encontrar uma outra vez. Mas nessa outra vez que nós nos encontrarmos, você não vai ver a mim pendurada numa cruz de madeira. Você vai me ver sentado num trono de glória. Você não vai me ver mais usando uma coroa de espinhos. Você vai me ver usando uma coroa de um rei. E dessa forma, querido, ele não foi salvo pelas suas boas obras. Ele nem teve tempo para ser batizado. Ele não teve tempo para nada. Mas de acordo às palavras de Jesus, ele foi salvo. Isso é graça e misericórdia. E se a justiça é Deus nos dando aquilo que nós merecemos, e nós merecemos a morte, Deus nos traz a misericórdia, que é poupando-nos de recebermos aquilo que nós merecemos. A misericórdia é Deus dizendo: eu não vou te dar aquilo que você merece, o que já seria para nós uma super notícia, uma excelente notícia, nós não recebermos aquilo que nós merecemos. O que diz a justiça? A morte. Mas o Senhor vai um passo além. Ele fala: além de não te dar aquilo que você merece, eu vou te dar aquilo que você não merece. E isso se chama graça. Deus, além de não nos dar a morte, nos dá a vida eterna. Se justiça é Deus me dando aquilo que eu mereço, misericórdia é Ele não me dando aquilo que eu mereço, graça é Deus me dando aquilo que eu não mereço. E sem dúvida, queridos, a maior palavra em todo o linguajar humano, em todo o dicionário do mundo, é a palavra perdão. Jesus perdoa todos os pecados que nós cometemos. Ele apaga o quadro negro da nossa vida e nos faz salvo em seu nome. E há 3 pontos importantes nessa história que precisam penetrar aqui na nossa mente. E o primeiro deles é o arrependimento. Esse daqui, por sinal, não sei se você já notou, é o único arrependimento de última hora na Bíblia. Nós não temos nenhum outro caso similar a esse. E eu não sei exatamente o que levou esse homem a se arrepender nesse momento da sua vida. Talvez tenha sido aquela oração que Jesus fez: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou talvez foi aquele diálogo que Jesus teve com João, dizendo para que João fosse cuidador da sua mãe. Eu não sei o que foi e o que é, mas eu sei que o Espírito Santo atuou no coração desse indivíduo, revelando a ele que a maior necessidade que um ser humano tem na sua vida é Cristo Jesus. E ele se arrependeu naquele momento e Deus operou a salvação na vida daquele ladrão. Mas eu posso imaginar, querido, do outro lado, aquele outro ladrão dizendo: espera, vamos lá, um pouquinho aqui. Você se esqueceu daquela criança que você sequestrou? Você não se lembra daquela senhora que você roubou?
E o que dizer daquela pessoa que você difamou? Você está achando que agora, aos 49 do segundo tempo, com uma frasezinha de efeito e bonita, vai tudo se resolver? Você vai ser perdoado e vai ser salvo? Queridos, a miséria, ela adora companhia. E muitas vezes Satanás quer nos convencer e ele usa outras pessoas e às vezes a nossa própria imaginação, dizendo que nós somos longe demais no nosso pecado, nós já fizemos a mesma coisa várias vezes e pedimos desculpa várias vezes, e prometemos para nós e para Deus que não iríamos fazer e continuamos fazendo. E a gente em algum momento começa a duvidar e se questionar se Deus ainda pode e vai me perdoar. E o inimigo de Deus quer te convencer que para alguns casos não existe mais perdão. Você não merece, Deus parou aí. Sabe, a equação do perdão ela é simples. Eu peco, me arrependo, Deus me perdoa. Não existe nada de complicado. E essa equação, ela não está limitada a nenhum tipo de termo ou de número. Você pode pecar 1 milhão de vezes o mesmo pecado, e se você 1 milhão de vezes pedir perdão, o Senhor vai te perdoar. E um dia um jovem falou assim, então é fácil. Eu peco, me arrependo, Deus me perdoa e está tudo certo. O problema é que embora Deus nunca vai se abster e mudar a sua disposição de te perdoar, Deus nunca vai. O pecado, ao longo do tempo e na sua repetição, vai tirando a nossa capacidade, a nossa voluntariedade de nos arrependermos. Deus nunca perde a disposição de te perdoar, mas o pecado ele vai nos tirando a nossa disposição de nos arrependermos, e daqui a pouco aquele pecado que foi feito numa primeira vez que nós choramos, quebramos o nosso coração, nos ajoelhamos, pedimos desculpa, prometemos a Deus que nós nunca mais iríamos pecar. Daqui a pouco nós estamos defendendo a bandeira do pecado, porque embora Deus não perca a sua disposição de nos perdoar, o pecador começa a perder a sua disposição de se arrepender. Mas Deus, querido, nunca perde a sua disposição de nos perdoar. O grande problema do pecado é que é justamente os nossos pecados que nos impedem de enxergar o quão pecadores nós somos e o quão carente nós somos de arrependimento. Mas naquele dia, aquele homem se arrependeu e Jesus Cristo não hesitou. Conferiu a ele salvação imediata. E na breve volta de Jesus ele estará lá, junto conosco. Mas há um outro ponto aqui que a gente não pode esquecer, que tem que ver com acreditar. Naquele dia, aquele homem acreditou contra todas as evidências, colocando o contrário a essa ideia que aquele ali realmente era o Filho de Deus, era o Senhor Jesus. A Bíblia diz, inclusive, que se cremos em nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. A Escritura diz, creia no Senhor Jesus e será salvo, mas todos quanto deram a eles o poder de receberem, deu-lhes o poder de tornarem filhos do Senhor, a saber aos que creem em seu nome, se arrependa, creia, acredita e Deus operará a salvação na sua vida. E o terceiro ponto é a palavra lembrar. Pensa aqui comigo no que eu vou te dizer agora. Deus nunca se esquece de você. Deus nunca se esquece de você. Você nunca foi e nunca será esquecido por Deus sob hipótese alguma. A Bíblia chega a dizer que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, e olha, a mãe pode rejeitar o filho, pode abandonar o filho, pode odiar o filho, pode matar o filho, pode negar o filho, mas ela nunca vai se esquecer de um filho o qual ela deu à luz. Mas ainda que uma amnésia extraordinária aconteça com essa mãe, a Bíblia diz que ainda assim Deus não se esquece de nós. Não sei se amém, porque nessa ideia é um grande problema, um baita de um problema. Aliás, nessa ideia existe a sua sentença de morte, porque se Deus não se esquece de mim, Deus não se esquece dos meus pecados.
Se Deus nunca se esquece de mim, Deus nunca se esquece dos meus pecados. A Bíblia, por sinal, diz assim, certamente o pecado te encontrará. A Bíblia diz que Deus não se deixa zombar, porque tudo que o homem semear, ele também o quê? Ceifará. A Bíblia diz que Deus trará juízo toda boa obra, mas também diz que Ele trará juízo tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Todas essas coisas, inclusive aquelas secretas do universo da nossa vida, será trazido a juízo. Deus vai julgar tudo. Deus nunca se esquece do pecado. Isso será trazido à luz. Deus registrou tudo que você fez, tudo que você pensou, desde o teu primeiro dia de vida até o momento que Jesus voltar ou a morte nos encontrar. Está inclusive tudo registrado em livros. Deus nunca se esquecerá. E a pergunta desesperadora que nos confronta agora é a seguinte: e como que a gente fica diante de Deus nessa situação? Queridos, a boa notícia é que há uma coisa que Deus decide se esquecer. Ele decide esquecer os nossos pecados. Eu vou repetir. Há uma coisa que Deus decide esquecer. Ele decide esquecer os nossos pecados. Mas se eu terminasse essa frase aqui, além de estar incompleta, ela estaria errada. Ou seu conceito errado. Porque a frase completa e correta de acordo com a Bíblia é que Deus decide esquecer o nosso pecado por causa daquilo que Jesus Cristo fez na cruz. É por conta de Cristo que Deus decide esquecer o nosso pecado. E a Bíblia diz assim para nós em Jeremias 31, 34, perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Deus esquece. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, Deus esquece. Lá em Isaías 53 diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, Deus esquece. 1 Pedro 2, 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, Deus esquece. Em Hebreus 1, 3 diz que os nossos pecados são purificados, Deus esquece. Isaías 43 diz que os nossos pecados são apagados, Deus esquece. Salmo 103 diz que Deus lança para longe os nossos pecados, Deus esquece. E lá em Hebreus diz que Deus esquece todos os nossos pecados. A Escritura ensina que Deus esquece todos os nossos pecados por causa de Cristo. Daquilo que Ele fez e daquilo que Ele foi. Embora Deus nunca se esqueça de nós, e poderia nunca se esquecer dos nossos pecados, através daquilo que Cristo fez, Jesus, o Cordeiro de Deus morrendo na cruz, Deus decide lembrar de mim, nunca esquecer de mim, mas decide esquecer todos os pecados da minha vida. Queridos, senhoras e senhores, se você ainda não sabe, eu já pequei muito na minha vida. Aliás, deixa eu dizer melhor, eu peco muito na minha vida. Mas ainda que eu tivesse cometido um único pecado durante toda a minha vida, se eu tivesse sido culpado por apenas um único pecado uma só vez e todo mais eu tivesse vivido à luz da perfeição, no dia do juízo final, Deus me condenaria à morte eterna. Porque de acordo com a Bíblia, quem erra uma só vez em um só ponto, é culpado por tudo. Mas eu louvo o nome de Deus, porque por meio de Cristo Jesus, Deus decide esquecer o meu pecado. Ele esquece cada pecado que eu cometi. Ele esquece todos. Ele, aliás, é a única pessoa de todo o universo que esquece os meus pecados.
Deus tem essa capacidade extraordinária de decidir esquecer o seu pecado. Nós deveríamos viver nessa vida, deveríamos nos planejar como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. O nosso planejamento de vida deve ser como se Jesus fosse voltar daqui 100 anos. Isso é sabedoria. Mas espiritualmente nós devemos estar preparados como se Jesus fosse voltar hoje. Nós devemos cuidar do nosso corpo como se a gente fosse viver eternamente. Isso é saúde. Mas nós deveríamos cuidar do nosso coração como se Jesus fosse voltar agora. Isso é santificação. E nesta manhã é o melhor momento, porque o passado sequer existe, o futuro não nos pertence. Por isso que o momento da agora é chamado presente, porque ele é uma dádiva, é o único tempo da sua vida do qual você pode fazer alguma coisa sobre a respeito. Por isso nessa manhã é o melhor momento de toda a história, de todo o futuro da sua vida, para você trazer a sua vida diante da cruz de Jesus. É o momento para você lançar todos os seus pecados aos pés da cruz. É o momento para nós olharmos para o Senhor Jesus e fazermos a nossa confissão de culpa. Dizer que nós somos sujos, enlameados pelo pecado. Dizermos para Jesus que a gente não resiste à vontade do coração. Dizer para Jesus que a gente não tem força para lidar com as nossas compulsões, para administrar os nossos maus hábitos. A gente sequer consegue controlar aquilo que a gente pensa. E quantas vezes, mesmo lendo a Bíblia, orando, a gente pensa cada coisa. A gente não precisa de estar no inferno para pensar coisas ruins e más. Às vezes é na própria presença do Senhor que a gente é inundado por coisas que depois, pensando, a gente se pergunta e se questiona: como eu pude pensar e sentir tal coisa sobre tal pessoa na presença de Deus? Essa é a manhã para nós falarmos: Senhor, me ajude a ter um caráter como de Cristo Jesus. Que o meu temperamento seja cristão. Lava-me com teu sangue e me perdoa de todos os meus pecados. Uma manhã para nós pedirmos o batismo do Espírito Santo. Uma manhã para nós pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude a vivermos e a mantermos as disciplinas espirituais em dia. Pedir para Deus nos dar fome da Bíblia, sede pela oração. Pedir para Deus nos ajudar a estabelecer na nossa casa que todo dia vai ter culto familiar. É dia de nós reconhecermos que nós precisamos de transformação nos nossos sentimentos. De falar para o Senhor: Deus, me ajuda. Se tem alguém que eu odeie, me ajude, como a Bíblia, orar pelos meus inimigos, amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. É uma manhã para nós pedirmos para Deus ajudar-nos a nos esvaziarmos dos nossos ressentimentos, das nossas mágoas, tirar de nós toda máscara, toda capa, toda hipocrisia, toda falsidade. É uma manhã para nós pedirmos para que o Senhor faça uma obra de transformação na nossa vida. Qualquer mudança estética na nossa vida tem um preço, e qualquer ser humano pode pagar. Mas a transformação de um caráter não tem preço, mas tem valor. E o valor é um só: é
tomarmos a cruz de Cristo Jesus na nossa vida. E nesta manhã pedir ao Senhor que inunde o nosso ser, que através do lava-pés e dos emblemas na mesa, nós queremos viver em paz com a comunidade do Senhor, entendendo que diante de todos, nós desejamos ser os últimos, e na presença de Deus, nós desejamos que Ele seja o primeiro no nosso coração. Quero convidar os meus amigos do conjunto masculino para eles cantarem aqui nesta manhã. Enquanto eles cantam, você tanto pode, de olhos abertos, atentos, ser abençoado por essa música linda, mas você pode também fechar os seus olhos, curvar sua fronte e na simplicidade e de maneira objetiva como aquele ladrão da cruz, falar ao Senhor Jesus: lembra-te de mim, lembra-te de mim, mas por favor, se esqueça dos meus pecados. A Páscoa é a celebração que nos lembra que nós precisamos desesperadamente na nossa vida do Cordeiro de Deus. E se você acha que a sua vida e o seu caso não tem solução, é a solução para aqueles que não têm solução. Que Deus te abençoe. Fazer, nem nada a dizer, perderam um amigo melhor, e agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele a dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Ai, e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, deitando a sorte, disseram: ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressurgiria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou
sol despontou, enfim, a vida então brilhou quando o dia raiou, raiou o dia. Senhor nosso Deus, obrigado porque Cristo Jesus, e só por meio dele, o Senhor nos mantém vivos no seu coração, mas se esquece dos nossos pecados. Em Cristo nós recebemos vida eterna, salvação e a esperança de que todos os dias da nossa vida não serão vividos em vão, pois aquele que venceu na cruz prometeu estar conosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Se o Senhor não desiste de nós, não cansa de nos amar, por que nós desistiríamos e nos cansaríamos de nós mesmos? Ao contrário, que nós possamos nos firmar na Tua graça e no Teu amor por todos os dias e vivermos segundo a Tua vontade pela força e o poder do Espírito Santo. Nós vamos descer agora para em família participarmos do lava-pés. Queremos nesse clima de comunhão, de irmandade e alegria, pedirmos ao Senhor que esteja conosco. Por Jesus. Amém. Queridos, todos nós somos convidados a descermos para o Fellowship Hall e participarmos juntos do lava-pés. Os nossos diáconos prepararam um espaço com 3 ambientes, um só para homens, outro só para mulheres e um para casais. Todos são convidados a participar. Te encorajo, inclusive, a lavar o pé de mais do que uma pessoa, procurar alguém talvez que não seja do seu círculo familiar direto, para que realmente a gente tenha um momento de comunhão entre os irmãos. E na sequência nós voltamos aqui para cima para darmos continuidade à ceia do Senhor. Convido a igreja que se coloque em pé. Esta é a Santa Ceia, memorial
nos ajoelhar diante de Deus para oração. Querido Deus, nós estamos agradecidos neste momento, ajoelhados na Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário demonstra o real amor por nós, pecadores, restaurando-nos à sua imagem e ajudando-nos em nosso preparo para a eternidade. Estamos diante desses símbolos, o pão que representa o corpo de Cristo, o cálice que representa o sangue de Cristo, que foi oferecido ou está sendo oferecido para cada um de nós, para termos vida eterna. E nós te agradecemos e te suplicamos, faça parte da nossa vida, ajuda-nos a permanecermos do teu lado e ajuda-nos em nosso preparo para a eternidade. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. E tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Queridos, aqueles que forem participar, por gentileza se coloquem em pé. Nós pedimos a você que tome o suco, que tome o pão em suas mãos, se assente, permaneça em oração, porque nós iremos participar dos emblemas todos juntos. Quem creu na nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia na sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. Contudo, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem da sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor
esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos todos juntos participarmos do pão sem fermento que representa o corpo de Cristo Jesus. Oremos. Nosso Pai Celeste que estás nos céus, muito obrigado por vir aqui nessa terra e morrer por nós. Esse pão simboliza o teu corpo, quebrado e traspassado aqui, como foi lido. Muito obrigado pela bênção na nossa vida, Pai. Fique conosco, que o teu Espírito Santo possa nos renovar a cada dia, nos dando um espírito novo e confiante, e que possamos estar em breve na tua presença. Em nome de Jesus, amém, Pai. Agora juntos nós participamos do puro suco da uva, representando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Criador, Deus Salvador, Deus de amor. Muito obrigado que o Senhor deu seu Filho por nós. Por esse ato, temos um lar celestial que nos aguarde. Temos a vida eterna. Tendo bebido esse suco que representa seu sangue derramado na cruz, proclamamos que o seu Filho é o nosso Salvador e em breve voltará para nos levar para desfrutar desse lar e da vida eterna. Perdoe pecados de todos aqui. Esteja conosco e o seu Espírito Santo com cada um. É o que eu peço no nome do seu Santo Filho. Amém.
Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e nos céus se faça. O nosso pão vem hoje dar nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para Queridos, a Discovery Channel tem um documentário que fala sobre os grandes incêndios em florestas, grandes centros urbanos, em prédios, que causaram destruição, seja da natureza ou de vidas humanas. É um documentário que eles vão mostrando passo a passo como o incêndio começa, como ele se alastra, os seus efeitos na vida das pessoas, da comunidade, na economia. É um documentário que te prende a atenção do começo ao fim. Mas lá no finalzinho, e não teria outra forma melhor de terminar o documentário, a pessoa que está dirigindo a conversa faz a seguinte pergunta para o bombeiro: em caso de incêndio, o que uma pessoa deve fazer? E o bombeiro responde de maneira simples e objetiva: a pessoa deve procurar correr para onde o fogo já passou, pois ali o fogo não volta. Há 2000 anos atrás, o fogo passou pelo Calvário. As chamas do inferno se acenderam naquela sexta-feira, achando que por completo Satanás estava derrotando o Filho de Deus, e pela derrota do Filho de Deus, ele estaria derrotando a todos os filhos de Deus. E o fogo queimou, ardeu, as chamas foram as mais fortes possíveis, e nós terminamos a sexta-feira
na tristeza de olharmos e vermos que o fogo do inferno havia consumido e queimado todas as nossas esperanças. Porque Cristo, o Filho de Deus, o Deus morto, não poderia garantir vida eterna para nós. Mas no domingo, na manhã da ressurreição, diante da tristeza e dos cacos que sobraram daquelas mulheres e os discípulos, Jesus Cristo ressurgiu. Saiu e levantou-se das chamas do inferno. E agora o Cristo que tinha sido morto é o Cristo vitorioso, ressurreto, Filho de Deus, que na cruz, onde o fogo já queimou, garantiu salvação, vida eterna e toda a sorte de bênçãos para os seus filhos. Eu queria te fazer a seguinte pergunta nessa manhã: você está atravessando ou passando por um inferno existencial? Existe algo na sua vida que está sendo consumido, queimado pelas chamas do mal? Existe alguma situação em aberto na sua vida? Na vida emocional, na vida relacional, na vida financeira, na sua saúde, ou quem sabe na vida de alguém. De repente, na sua vida mesmo está tudo bem, mas tem alguma coisa na vida de alguém que a gente ama que não está bem. E se não está bem quem a gente ama, a gente também não está bem. Existe alguma coisa nessa manhã que está ardendo e consumindo a tua paz, a tua felicidade, a tua esperança, a tua alegria? Eu queria te convidar a trazer e a lançar as chamas que estão consumindo, seja o que for, eu não preciso de saber, a você trazer e lançar na cruz, porque ali o fogo já passou, e o fogo não volta a consumir aquilo, ou o lugar por onde ele já tenha passado uma primeira vez. E eu queria fazer para você um apelo, um convite, para realmente se levantar de onde você está, e numa atitude voluntária e física, se aproximar aqui da cruz, e num gesto simbólico, realmente lançar, deixar que caia, entregar aos pés da cruz, seja o que for, que esteja consumindo a sua vida. E você pode estar se perguntando: pastor, por que eu tenho que ir? Sabe, quando a Ingrid e eu éramos família pastoral lá no Brasil, em Petrópolis, nós tivemos a sorte de morar num apartamento bem grande, só que nós tínhamos poucos móveis, era muito apartamento para pouca mobília, então a gente tinha espaço totalmente vazio e desocupado, e a gente tinha um deal, a Ingrid e eu. Como na sexta-feira à noite eu recebia bastante gente em casa, num pequeno grupo, eu assumi com ela o compromisso de que a casa eu limparia na sexta-feira de manhã, e ela se ocuparia em cuidar das crianças. Nós tínhamos os dois bem pequenininhos, e eu confesso que algumas sextas-feiras eu acordava, e da cozinha eu olhava o apartamento. Sabe quando você dá aquela coçada na cabeça aqui? Eu falava: meu pai, tem que limpar o apartamento todo. Mal sabia eu que durante 5 anos da minha vida eu ia limpar 3 casas por dia. E às vezes dava vontade de não limpar, mas eu ia lá para a sala da despensa, onde ficava pendurada ali as vassouras e as outras coisas. Não tinha aspirador, era na vassoura. Eu pegava a vassoura e eu ia lá para o último cômodo, era um apartamento comprido, e eu dava a primeira varrida, a segunda varrida, e eu percebia que à medida que eu ia varrendo, a vontade
ela começava a aparecer. A senhora Ellen White, ela traduz esse conceito da seguinte forma: a ação externa cria o desejo interno. Às vezes, nós não precisamos da vontade para fazer alguma coisa. Nós precisamos de fazer a coisa para que a vontade possa vir na nossa vida. Às vezes, como pastor, a gente convida e chama e apela a pessoa para vir à frente, não é porque Deus precisa, não é porque o pastor precisa, de repente nem você precisa. Mas muitas vezes, essa ação externa traz para dentro do nosso coração confiança, esperança. A ação externa nos leva, de certa forma, a entendermos que nós estamos nesta manhã tomando por uma decisão. E eu tenho aprendido, queridos, que quando nós entregamos alguma coisa para Jesus, o próximo passo é tomar a decisão de não voltarmos para buscar aquilo que nós já entregamos, pois o Deus que cuida do universo, cuida de todas as coisas que você entrega e confia a Ele. Nós vamos ter uma música agora, uma música animada, forte, uma letra bonita que fala sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Mas eu gostaria de saber se nesta manhã você juntamente comigo, porque eu também tenho na minha vida coisas a lançar, a entregar, se você gostaria de se aproximar aqui da frente, você pode se levantar onde você está bem agora e vir aqui, e nós vamos orar ao Senhor, buscarmos a Deus. Eu queria te convidar nessa manhã a entregar a situação que seja, a pessoa que seja, ou você mesmo, mas assumirmos um compromisso de não voltarmos para buscar. O fogo queimou, ele não vai voltar a queimar novamente. Que aquilo que você depositou, entregou nas mãos de Deus, que fique ali, pois o Senhor vai cuidar. No tempo em que eu estive na Andrews, e ali eu era membro de igreja como voluntário, todos os sábados nós tínhamos jardim de oração. A Laura ainda era de colo, e sábado após sábado, a Ingrid, eu, as crianças íamos na frente no jardim de oração, como nós estamos fazendo aqui. E às vezes a gente fica se perguntando, será que vale a pena a gente ir lá na frente, a gente se levantar? Os anos da Andrews foram os melhores anos da nossa vida. E sabe por quê? Porque foram os mais difíceis. E é justamente no calor do fogo que arde da nossa vida que nós mais crescemos, amadurecemos, nos desenvolvemos, inclusive espiritualmente. As chances do nosso crescimento não estão no topo, estão no vale. É o lugar que nós não queremos estar, mas é o lugar que nós mais encontramos o poder de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus, o nosso Senhor. Nosso quarteto vai cantar uma música linda, bonita, forte, celebrando a ressurreição de Cristo Jesus. E logo mais nós vamos orar a Deus. Que Deus te abençoe. What is the power that can bring that to life? How can the darkness ever turn to light? How can a shattered heart be whole again? And the dream you thought was over suddenly began. That's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like new. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. Where is the healing for a desperate world today? Where is a refuge when you feel so afraid?
How can the lost be found and take it in? For there'll be no condemnation waiting there for them. That's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like new. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. There are no chains to bind us anymore. There are no shackles and no prison doors. While we were sinners, still Christ was crucified. And now he finally holds the keys, and death has finally died. Yeah, that's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like new. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. That's the miracle that love can do. Broken lives are mended just like new. That's the power of an empty tomb. That's the power of an empty tomb. Senhor nosso Deus, o que torna a nossa fé segura, verdadeira, forte, capaz de trazer para nós confiança, segurança, certeza diante do caos da vida, é que Cristo Jesus, naquela manhã de domingo, retornou da morte, saiu da tumba e agora Ele é Rei sobre tudo e sobre todos. Houve naquele momento, querido Deus, a oportunidade para que o universo contemplasse a profundidade do seu amor e da sua graça, o ilimitado poder que Deus tem sobre tudo, inclusive sobre o maior de nossos inimigos, a morte. Por isso que em confiança nós podemos trazer nesta manhã diante da cruz de Cristo toda e qualquer coisa, pois o Senhor é um Deus de vitória, de poder, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de glória, Deus forte e poderoso. Todos nós, Pai, nesta manhã lançamos diante do Senhor situações, pessoas, pesares, expectativas, sentimentos, pensamentos, o que seja. Deus do céu, para quem precisa de cura, que haja cura. Para quem precisa de ânimo, que haja ânimo. Quem precisa de sabedoria, que seja dado sabedoria. Quem precisa de poder na vida espiritual, que possa haver a porção dobrada do Espírito. Me lembro aqui dos nossos queridos, amados, que estão longe do caminho do Senhor, que Cristo Jesus, Pai, possa visitá-los e trazê-los para esta casa, que cada pai e cada mãe que veio aqui pedindo pelo filho, pela filha, que o Senhor atenda essa oração. E nós, querido Deus, como anciãos, time pastoral, levantamos as nossas mãos diante da nossa congregação e pedimos ao Senhor a Tua bênção. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja conosco até o dia da breve volta de Jesus.
É no nome dele que nós oramos agradecidos e confiantes. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe. Que a bênção do Senhor esteja com todos. Um bom e restante sábado para você. Feliz Páscoa e nos vemos amanhã às 7 horas da manhã aqui na igreja. Nós pedimos aos irmãos que possam se assentar novamente. Vamos cantar a nossa última música em pé, perdão. Os nossos diáconos estarão saindo, na sequência os nossos anciãos, estaremos nas portas nos despedindo de todos.